A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor para todos os parceiros do canal, a paz do Senhor para todos os casais que nos assistem pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira e é um prazer enorme estar trazendo hoje o terceiro vídeo da temática Erros que podem destruir o casamento. Amados, existem alguns erros que é simples de se resolver no relacionamento conjugal. Porém, existem outros erros que podem levar à separação do casal. Entre eles, nós colocamos no primeiro vídeo a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal, se não buscar a presença de Deus e não tiver o perdão vindo da parte do Senhor Deus, não conseguirá mais ter um relacionamento conjugal. Também nós colocamos que a falta de perdão pode destruir o relacionamento conjugal. Vivem dentro de casa, não querem se separar, mas vivem uma vida de aparência porque o perdão não foi liberado. Hoje nós estaremos falando de um assunto também importante: não cortar o cordão umbilical. O que isso quer dizer, pastor Ezequiel? Existem muitos servos de Deus que casaram, mas não cortaram o cordão umbilical. Quando um casal se casa, será necessário saberem que se tornarão uma só carne. Nós iremos ler um versículo da palavra de Deus que nos fala sobre isso. Para o quê? Para instituir uma família. É uma ordenança de Deus. E o assunto penitente a você deve ser resolvido e decidido entre os cônjuges. Por que eu digo isso? Porque existem muitos casais que, quando tem um conflito, eles vão para os seus pais. E muitas das vezes os pais, por se deixar pelo instinto materno e o instinto paterno, pode dar conselhos que não sejam tão bons. Não estão dizendo que os nossos pais não têm conselho bom, ao contrário, eles têm. Porque eles já passaram por muitas situações, já tem tempo de relacionamento conjugal. Porém, é muito importante o casal avaliar o conselho que ele está recebendo do pai. E eu digo isso porque em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja que aqui, nesse versículo, é um mandamento de Deus. A ordem de Deus é específica para os cônjuges, de que um casal deve deixar o seu pai, a sua mãe, e estabelecer a sua própria família, ou seja, seu próprio lar. E aí leva em conta cortar os laços psicológicos, né? Cortar o cordão umbilical. A pessoa não se apoia mais aos seus pais, mas em seu cônjuge, e é isso muito importante. Eu vejo que muitos cônjuges, eles dependem muito do pai, dos pais em todos os aspectos, até na questão financeira, nas opiniões. Eu não estou dizendo que não se precise dos pais na questão financeira. Aliás, eu quando estou aqui me apertado, eu corro lá e falo com o velho, a velha, bora lá, minha filha, me ajude aí alguma coisa, né? Peço algum conselho, mas eu tenho que ter muito cuidado nos conselhos que meus pais me dão para que não venha me prejudicar no casamento. Ouvir o conselho é bom, mas nem todo conselho ele é suficientemente bom para aquele momento, para aquela situação que você está a passar. Agora, é muito importante nós entendermos, de modo algum, Deus está sugerindo que devemos terminar o nosso relacionamento com os nossos pais. Preste bem atenção, porque ele simplesmente quer que saibamos que os nossos pais não são mais as figuras preeminentes, né? As figuras preeminentes em nossa vida. Ou seja, você os está deixando e não abandonando. Preste atenção que a palavra lá, escute que eu vou ler mais uma vez. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe. Ele não está dizendo que está abandonando. O que isso quer dizer? É porque às vezes existe
esposo, que a esposa está com a sua mãe dodói ou seu pai e ela precisa ir lá cuidar, ele não quer permitir, ele não quer deixar. E às vezes pode ser o contrário, pode ser a mulher que não quer deixar o esposo ir cuidar do pai ou da mãe. Não é isso, você não deve abandonar os seus pais. A palavra aí está dizendo deixar de viver, muitas das vezes, pelas opiniões do pai ou pela opinião da mãe. Você agora se tornou uma só carne. O importante agora para o esposo é a esposa, e a esposa é o esposo. Mas aqui é os princípios da palavra de Deus, não está dizendo que você deve abandonar, e nem o esposo não permitir que a esposa cuide ou visite os seus pais. E eu aconselho, baseado nisso, que os sogros devem ser honrados. Assim como você, esposo, honra o seu pai e a sua mãe, você deve honrar o seu sogro e a sua sogra. Assim como você, mulher, honra o seu pai e a sua mãe, você deve honrar os sogros, né? A sua sogra e o seu sogro. E eu trago o versículo da palavra de Deus para dar apoio a isso. Olha o que ele diz em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra. A honra é diferente de você deixar. Eu não quero deixar aqui o vídeo muito comprido para mim te falar sobre o assunto, porque muitos não têm tempo de ver um vídeo muito comprido, mas a honra aqui é essencial. Você precisa honrar, respeitar o seu pai e sua mãe. Agora, por que você respeita o seu pai e sua mãe? Você vai fazer tudo o que ele lhe diz em relação às atitudes que você vai tomar no relacionamento conjugal? Não é bem assim, não. Não é bem assim. Você precisa ouvir os conselhos, mas colocar em prática. Antes, você precisa analisar. E em Éfeso, capítulo 6, verso 2, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A palavra honrar no grego mostra respeito, respeitar. Ela envolve tratar com gentileza e dignidade. Agora imagine se também você não trata com gentileza e dignidade o teu sogro. Será se esses versículos que eu li em relação aos pais não se aplica também em eu honrar a minha sogra e o meu sogro? Então pense nisso, mas é muito importante que você entenda que você precisa cortar o cordão umbilical. Precisa, você não vive mais em função dos seus pais. Tem muito esposo que casa e só vive na casa dos pais. Tem muita mulher que se casa e só vive na casa dos pais, não procuram viver o relacionamento conjugal. Mais uma vez eu volto, não significa que não deva visitar, não significa que não deva honrar, não significa que não deva respeitar os pais, não estou dizendo isso. Mas o que significa que nós precisamos ter cuidado para que alguns conselhos, algumas situações que possam acontecer já em relação aos pais não vinham interferir no teu relacionamento conjugal. Para não ficar muito comprido, eu vou ficar por aqui. Muito bem, você que já assistiu o vídeo todo, se você gostou, faça aí a tua inscrição, te inscreve no canal, nos ajude a divulgar o trabalho. E após fazer a tua inscrição, você precisa deixar aí a tua curtida e também o comentário, que é de suma importância. E não se esqueça de ativar o sininho em todos, para que toda vez que nós colocarmos um vídeo novo no canal, você possa aí ver no símbolo do YouTube. Muito obrigado, e o Deus eterno abençoe a todos, em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração? Altíssimo Deus, que criou o céu e a terra, Pai querido, a tua palavra nos diz que nós devemos deixar pai e mãe, mas não abandonar os nossos genitores. Nos dá sabedoria, Pai querido, naquilo que se diz respeito a deixar, e naquilo que se diz respeito a honrar os nossos genitores. E em nome de Jesus, abençoa todos os casais que nos assistem. Eu te peço por fé, e por fé te agradeço. Amém.